Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje, o tema escolhido foi números complexos. Só que antes de começarmos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder estar acompanhando as atualizações que o professor faz. Semanalmente eu posto os vídeos novos, daí você pode acompanhar todos esses vídeos aí no seu caminho de estudante ou de aluno, tá bom? Se durante a explicação ficar alguma dúvida, de onde sair algum valor, de onde aparecer algum valor, deixa nos comentários, o professor responde com o maior prazer para vocês. Tá? E se durante a aula você for curtindo a aula, deixa um like para o professor, que dá aquela moral para o professor Valtinho aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vou falar em números complexos. Só que hoje, vou falar em números complexos focado na apresentação do que a gente chama de unidade imaginária. Então, eu vou apresentar para vocês a unidade imaginária, ou seja, o I, o número I. Tá bom? Então, rapidamente aqui, como que surgem esses números complexos? Os números complexos surgem a partir do momento em que existe a necessidade de calcular a raiz quadrada de um número negativo. Foi nesse ponto em que surgem os números complexos. Raiz quadrada de número negativo. Nesse ponto é que vem os números complexos e que surge a unidade imaginária. Tá? E para fazer esse cálculo da raiz quadrada de números negativos, a gente precisa usar a definição de que a unidade imaginária ao quadrado é igual a menos 1. Tá bom? Para a gente poder usar a unidade imaginária, a gente tem que usar essa definição de que a unidade imaginária ao quadrado é igual a menos 1. Por quê, pessoal? Porque se a gente fizer uma implicação aqui, ó, é potência, passa para o outro lado tirando a raiz. Então nós teríamos isso aqui, ó. A unidade imaginária vai ser a raiz quadrada de menos 1. Então, ó, e a unidade imaginária, ela é o resultado da raiz quadrada de menos 1. Veja que da hora! Né? Lá no 8º ano, no primeiro ano do ensino médio, no 9º ano, 8º, 9º e primeiro ano do ensino médio, os professores falam pra gente, raiz quadrada de número negativo não existe. Estão certo? Naquele ponto sim, porque a gente está trabalhando só com os números reais. Então, raiz quadrada de número negativo, ele não existe se a gente estiver trabalhando com os números reais. Agora, se a gente estiver trabalhando com os números complexos, a raiz quadrada de menos 1 vale I. Vale a unidade imaginária. Legal, né? Então, ó, veja no exemplo aqui como que isso pode ser útil para a gente. Vejam só. A raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4. Veja como eu posso resolver isso. Tá? Se for para resolver no conjunto dos números reais, a resposta é não tem solução. Tá legal? Então, mais uma vez. Se for para resolver, tá, com a solução sendo o conjunto dos números reais, não tem solução. Só que aqui a gente está trabalhando com os números complexos. Tá? Então, números complexos, a raiz quadrada de menos 4, ela tem um valor. E a gente vai ver qual é. Bom, a raiz quadrada de menos 4, pessoal, vamos acompanhar aqui. Vejam se vocês concordam comigo. A raiz quadrada de menos 4 não é a mesma coisa que a gente tivesse aqui, ó. A raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Concordam? 4 vezes menos 1
é menos 4. Então, ó, menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1. E aí, ó, pergunto para vocês, qual que é a raiz quadrada de 4? Aí vocês falam, 2, senhor. E a raiz quadrada de menos 1? Acabei de mostrar para vocês. A raiz quadrada de menos 1 vale o quê? Vale i. Então, ou seja, a raiz quadrada de menos 4 vale 2i. Legal, né? Ó, tá vendo? A raiz quadrada de menos 4 vale 2i. Senhor, de onde que sai esse i? É do negativo. Porque esse negativo aqui, ó, menos 4, é a mesma coisa que 4 vezes menos 1. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de menos 1 é i. Então, raiz quadrada de menos 4 vale 2i. Legal, né? Então aqui, ó, para fixar a ideia aí, ó, raiz quadrada de menos 100. Pessoal, menos 100, concordam comigo que menos 100 é a mesma coisa que 100 vezes menos 1? Se não concorda, deixa nos comentários aí, tá bom? Então vamos lá. Raiz quadrada de menos 100 é 100 vezes menos 1. A raiz quadrada de 100, todos sabemos que é 10. E a raiz quadrada de menos 1, qual que é a raiz quadrada de menos 1? Ó? Menos 1, a raiz quadrada de menos 1 é i. Então, i. Raiz quadrada de menos 100 é 10i. Bacana, né? Então, tá vendo, pessoal? A raiz quadrada de número negativo existe? Existe. Quando? Quando a solução estiver nos números complexos. Tá bom? Tá legal? Bom, outros exemplos que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que é essa unidade imaginária, ela pode estar sendo elevada a outras potências, tá? Não só a 2, né? I elevado a 2, por definição, nós sabemos que é menos 1, tá? I ao quadrado é menos 1. Tá? Essa é a definição. Por que tem que ser menos 1, mais uma vez? Para poder ter a raiz quadrada do número negativo, tá bom? Então, por isso que isso aqui é definição. Certo? Então, aqui nesse exemplo aqui, ó, eu vou calcular com vocês quanto que vale i elevado a 5. I elevado a 5. Então, veja só. I elevado a 5, vamos lá, mais uma vez, veja se vocês concordam. A gente sabe que i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Então, vejam se vocês concordam comigo. I elevado a 5 seria i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado vezes i elevado a 1. Concordam? Ó, 5, 2 mais 2 mais 1. Então, ou seja, a base é a mesma, conserva. Opa, agora já foi. A base é a mesma, aí eu somo os expoentes. Então eu tenho aqui, ó, i elevado a 5 é i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i elevado a 1. Por que você, senhor, coloca i elevado ao quadrado? Porque isso é o valor que eu conheço. Porque agora eu posso substituir aqui, ó. Eu posso substituir. Então vamos fazer a substituição? Vamos aqui, ó. I ao quadrado vale menos 1. Então eu tenho aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes i elevado a 1 é igual a i. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, calculando isso, menos 1 vezes menos 1, menos com menos é mais, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes i é i. Então, pessoal, olha que beleza. I elevado à quinta é igual a i. Tá vendo? A gente manipula a unidade imaginária de acordo com a nossa definição. Mais uma aqui pra gente, ó. I elevado a 11. I elevado a 11
vamos separar na unidade imaginária ao quadrado, porque é o valor que a gente conhece. Então nós temos aqui, ó, i ao quadrado, 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 mais um i, pessoal? Sim, né? 2, 4, 6, 8, 10, mais um. Então vamos fazer a substituição. Nós temos aqui, ó, menos 1 vezes 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 i. Vamos ver quanto vai dar isso aí? Bom, menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais com menos é menos. Então vai dar menos 1 vezes 1 é 1, 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 1 vezes i é i. Olha que beleza? Então, i elevado a 11 vale menos i. Então, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, essa é a ideia na qual a gente usa os números complexos a princípio. Tá bom? Futuramente eu vou postar aulas com mais operações com números complexos, tá legal? Então, por isso que eu falo para vocês. Se você não é inscrito e você quer acompanhar, né, as aulas do professor Valtinho, se inscreve, porque aí você recebe as atualizações. Tá bom? Então, a princípio, o que eu quero passar para vocês é apresentar a unidade imaginária, na qual i ao quadrado ele vale menos 1. Para que a gente precisa disso? Para a gente poder calcular a raiz quadrada de um número negativo quando a gente precisar, tá? E também para fazer operações, para a gente poder fazer operações com a unidade imaginária. Tá legal? Então, vou apagar a lousa aqui e volto com os exemplos práticos para a gente fazer juntos. Pessoal, vamos fazer alguns exemplos práticos do cálculo com a unidade imaginária, tá bom? Então vamos lá. Calcule i elevado à sétima mais i elevado à 13ª. Então vamos lá. O que a gente sabe sobre números complexos? Que a unidade imaginária elevada ao quadrado é menos 1. Então isso eu sei. Então esse recurso é que a gente vai usar. Então nós vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar primeiro i elevado à sétima. Vamos calcular. Então i elevado à sétima vai ser a mesma coisa. Vejam se concordam comigo, hein, pessoal? Se não concordar, deixa nos comentários lá. I ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i elevado a 1. I elevado a 1. Beleza? Aqui, ó. 2, 4, 6, 7. Tá bom? Certo? Por que eu sempre separo elevado ao quadrado? Porque i elevado ao quadrado, a gente sabe por definição que é menos 1. Então nós temos aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes i elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então vamos calcular aqui. Menos com menos é menos. Opa! Só para ver se vocês estão espertos. Menos com menos é mais com menos é menos. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes i é i. Então, pessoal, ó, quanto que vale i elevado à sétima? I elevado à sétima vale menos i. Tá? Então, esse daqui, ó, é esse valor. Tá? I elevado à sétima vale menos i. Agora, vamos calcular quanto que vale i elevado a 13. Tá bom? Vamos lá, vamos calcular quanto que vale i elevado a 13. Então, i elevado a 13.
Vamos separar na unidade imaginária elevado ao quadrado. Então, i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado. Quanto nós temos já? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, com mais um, 13. Então, vamos ver quanto dá isso aí. Vamos ver quanto dá, né? Então, aqui é menos 1, vezes 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 menos 1. E i elevado a 1 é i. Vamos calcular. Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais. Então, 1 vezes 1 é 1, 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 vezes i é i. Então, ó, i elevado à sétima é menos i, e i elevado a 13 é i. Então, pessoal, vamos concluir aqui? Então, ó, vou passar aqui, ó, i à sétima mais i elevado à 13ª. I à sétima é menos i. Mais, quanto que vale i à 13ª? Vale i. Então, menos i mais i, isso vale 0. Ou seja, i à sétima mais i elevado a 13 vale quanto? 0. Tá bom? Vocês viram? Então a gente tem que trabalhar com a unidade imaginária. Tá bom? Pessoal, e vejam que eu trabalhei com potências, com números baixos. Daí alguém pode estar pensando aí, Sr., e se essa potência for muito grande, o que eu devo fazer? Vem comigo para o próximo exemplo. Vou apagar a lousa e a gente vai fazer um exemplo desse. Pessoal, vamos fazer esse exemplo para a gente completar o exemplo anterior. Tá bom? Então vejam só. Qual é o valor de i elevado a 99? Então, i elevado a 99. Agora, a nossa unidade imaginária está elevada a 99. Bom, pessoal, não dá, né, para a gente ir decompondo esse expoente de 2 em 2. Senão vai dar muito trabalho, né? I ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado. Então isso vai dar muito trabalho para a gente. Tá? Então o que eu quero com esse exemplo aqui é falar para vocês que quando a gente tem um expoente alto da unidade imaginária, a gente tem que ter um padrão em mente. E que padrão em mente a gente tem que ter? Vou fazer com vocês, vou construir aqui com vocês. Então esse é o seguinte, o padrão, se você tem a unidade imaginária elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Se a gente tem o i elevado a 1, o resultado é i. I elevado ao quadrado, por definição, é menos 1. Tá bom? I elevado à terceira, no caso, vai ser i ao quadrado vezes i elevado a 1. Certo, pessoal? Então, i ao quadrado é menos 1. I elevado a 1 é i. Então, menos 1 vezes i é menos i. E aí eu falo para vocês, pessoal. Esses são os 4 únicos valores que uma unidade imaginária elevado a qualquer expoente pode ter. Tá? Então, ó, a gente pode ter ou i elevado a 0 é 1, ou i elevado a 1 é i elevado ao quadrado é menos 1, e i elevado a 3 é menos i. Tá? Por que isso, senhor? Vejam só, se a gente continuar aqui, ó,
fazendo. Se eu pegar aqui, ó, o I à quarta. No caso, I à quarta é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. E aqui também é menos 1. Então nós temos aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Tá? E a quinta? Esse resultado, pessoal, vai ser o mesmo que I elevado a 1. Por quê? Ó? Porque I à quarta, o resultado deu 1. Então ele voltou aqui em cima. Ó. Tá? I à quinta, se a gente fizer I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I elevado a 1, nós vamos ter, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes I. Então, nós teremos o quê? Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes I é I. Então, olha só o que aconteceu. Então, os resultados, eles tornam-se a repetir. Tá? E sempre de 4 em 4. Então, eu posso falar que o I à sexta, sem medo de errar, vai ser menos 1. E que o I à sétima vai ser a mesma coisa que menos I. Porque esses resultados aqui, pessoal, ó, eles se repetem a cada 4 expoentes. Então, I à oitava vai ser 1. I à nona vai ser I. I à décima vai ser menos 1. I à 11ª vai ser menos I. E assim, sucessivamente, e para o infinito. Tá bom? Então, agora vamos pensar ali, ó. I elevado a 99. Como que eu vou fazer isso? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o expoente, que é o 99, e vão dividir pela quantidade de resultados que se repetem. Se repete de 4 em 4. Então, por isso, dividir por 4. Fazendo essa divisão, 9 dividido por 4 vai dar 2, porque 2 vezes 4 é 8. Para chegar em 9, falta 1. Abaixo 9. 19 dividido por 4 vai dar 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. 16 para chegar em 19, faltam 3. E aí aqui é que está o segredo. Sobrou 3. Então, se sobrou 3, I elevado a 99, I elevado a 99 vai ser igual a I à terceira, pessoal. Por que I à terceira? Porque 99 dividido por 4 sobrou 3. Então, é a mesma coisa que I à terceira. E I à terceira a gente sabe quanto vale. I à terceira vale menos I. Então, esse resultado aqui vai ser menos I. Ok? Concluí o exercício. Pessoal, então, para a gente poder encerrar essa parte de números complexos, né? A utilização da unidade imaginária, para a gente encerrar, então, com uma equação do segundo grau aqui. Tá? Então, resolva a equação x ao quadrado menos 6x mais 10 igual a 0. Bom, então vamos lá. Como que a gente resolve as raízes de uma equação do segundo grau? Normalmente, um processo bem conhecido de vocês é a fórmula de Bhaskara. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui. O valor de A é 1. O valor de B é menos 6. E o valor de C é 10. Né? A, B e C. Certo? Então, a primeira coisa é calcular o nosso famoso delta, né? Então vamos lá. Como que eu calculo o delta? O primeiro, então é b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir. No lugar do b ao quadrado é menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 10. Então, delta
vai ser igual a 36. 4 vezes 1 vezes 10 é 40. Então, delta vai ser igual a menos 4. E aí que é um ponto importante. É aquilo que eu falei para vocês lá no começo da aula. Né? A unidade imaginária ela surge para resolver esse problema aqui. Ó. Tá? Que é quando o delta dá negativo. Então, como eu falei para vocês, lá no 8º ano, no 9º ano, no 1º ano, você chega nesse resultado aqui, o professor fala assim para você, aqui a solução não existe. Né? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Isso está correto de acordo com o conjunto dos números que está sendo estudado, que é o conjunto dos números reais. Se for o conjunto dos números reais, isso não tem solução. Agora, como é em relação aos números complexos que a gente está trabalhando, a gente vai dar sequência a isso. Tá bom? Então, a segunda etapa é calcular o valor do x. Então, x é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então, vamos substituir aqui na nossa fórmula. Menos o b vale menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, vamos calcular aqui, pessoal. X vai ser igual a menos com menos vai dar mais 6, mais ou menos, aqui, pessoal, ó, raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4, como a raiz negativa, vai aparecer a unidade imaginária. Então eu pergunto para vocês, qual é a raiz quadrada de 4? 2, senhor. Então, a de menos 4 vai ser 2i. Certo? Porque a unidade imaginária aparece quando? Quando você tem uma raiz quadrada de número negativo. Então, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual que é a raiz quadrada de menos 4? 2i. Tá? Dividido por 2. Feito isso, a gente tira as duas raízes de x. Então vai ficar aqui, ó. 6 mais 2i dividido por 2. Né? X uma linha e x2 vai ser 6 menos 2i dividido por 2. 6 dá para dividir por 2 e o 2 também, então eu posso fazer direto aqui já, tá, pessoal? Vou fazer direto. Como os 2 dá para dividir por 2, então 6 dividido por 2 é 3 e 2 dividido por 2 é 1. Então vai ficar 3 mais i. E aqui é a mesma coisa. 6 dividido por 2 é 3. E menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, menos i. Então, as duas soluções estão aqui. Portanto, eu posso escrever que a solução do meu problema é 3 menos i e 3 mais i. É uma possível solução, porque se a gente trabalhar com números complexos, a gente consegue tirar a raiz quadrada de um número negativo. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem acompanhou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, porque futuramente vou colocar mais aulas para a gente trabalhar com mais operações em números complexos. Tá? Então, se inscreve lá para acompanhar. Se você gostou, deixa um like para dar aquela moral para o professor e compartilha com seus amigos. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida da onde saiu ou da onde apareceu algum valor ou algum resultado, deixa nos comentários que o professor responde para vocês. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. E bons estudos. Até a próxima. Valeu!